Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados Volume 3 do 7º ano. Essas atividades estão entre as páginas 61 e 66. A primeira atividade diz o seguinte: já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estavam o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, responda às questões: A. O que são monarquias centralizadas? Monarquias centralizadas são governos em que o rei detém o poder político e passa a controlar, a centralizar o governo do país. B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Então, na Baixa Idade Média, o aparecimento de novos grupos sociais e as crises que se desenvolveram possibilitaram um gradual processo de centralização política que ampliou o papel exercido pela autoridade monárquica. Para que pudessem reafirmar seu poderio, muitos reis contaram com o expresso apoio da burguesia local. C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder na mão dos reis? Então, a centralização do poder traria diversas vantagens para os burgueses, como o estabelecimento de moeda única, padronização de pesos e medidas e centralização da cobrança de impostos. D. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Então, os comerciantes, os burgueses, apoiavam o rei, seja financiando campanhas militares ou politicamente. E. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados nacionais europeus? Então, com a presença de um Estado centralizado, seria possível implementar uma série de padrões monetários e fiscais que permitiriam a ampliação das atividades comerciais. Além disso, a formação de exércitos também viabilizaria uma situação mais segura para que os deslocamentos comerciais fossem realizados. Questão 2. Observe a imagem a seguir e responda às questões. A. Descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? Então, a gente tem, sentado ao trono em um nível mais alto, temos o rei e ao seu lado representantes do clero e da nobreza. Abaixo temos trabalhadores do campo e das cidades, artistas e até um cachorro. B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Então, a gente tem várias camadas sociais representadas, a gente tem a nobreza, o clero, a burguesia e o povo. E a gente utilizou para identificar as roupas, a posição, as ferramentas e adereços, que nos permitem identificar as camadas sociais. C. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Então, o rei desejava centralizar o poder em suas mãos. A nobreza, enfraquecida pelos gastos com as cruzadas, necessitava do apoio de um Estado forte e militarizado para manter seu status quo e se defender das revoltas camponesas que se intensificavam. O clero, a igreja, enfraquecida com a reforma protestante, buscava apoiar os reis que professavam a fé católica para manter seu poder político e cultural. E a burguesia necessitava de apoio para a realização das atividades comerciais. D. Dentre os grupos representados, qual detinha o maior poder? O que levou a construir essa hipótese? Então, o rei, pois estava em posição mais elevada do que os outros representados, e porque o processo de centralização do poder político e econômico e legislativo colocou todo esse poder nas mãos do rei. 3. Durante a Idade Média não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos.
Então, a burguesia, ela tinha como objetivo, ela queria aumentar seus negócios, né, aumentando o número de pessoas que queriam comprar seus produtos, aumentando os produtos. E estabelecendo, né, pesos e medidas únicas, tendo o apoio dos estados para realizar os comércios e não dependendo mais da boa vontade dos senhores feudais ou dos mandos e desmandos dos senhores feudais. A nobreza tinha como objetivo a manutenção de seus privilégios, garantindo rendas anuais, terras e posições junto à corte real. O clero queria a manutenção de sua posição social e seus privilégios econômicos, além de garantir o aumento do número de fiéis. O alto clero receava que reis muito poderosos se tornassem politicamente mais fortes que o Papa, representando uma ameaça ao poder econômico e político da Igreja em cada região. 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que se iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões. A. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Era Inglaterra e França. B. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? Era a sucessão pelo trono francês e alguns territórios. C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Então, a Guerra dos 100 Anos contribuiu para a transformação da França em um Estado centralizado, lançou a Inglaterra em problemas financeiros e políticos que levaram à Guerra das Duas Rosas e fortaleceu o sistema patriótico nos dois países. D. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque, Joana d'Arc. Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres na Idade Média. Então, essa atividade é para vocês fazerem uma pesquisa e, a partir dessa pesquisa, escreverem um texto. Aqui uma sugestão de texto. Joana d'Arc viveu em 1412 a 1431. Aos 16 anos, o destino de toda camponesa seria um casamento arranjado e a luta para sobreviver à fome, à peste e aos inúmeros partos. Mas Joana d'Arc teve uma visão: o reino da França seria destruído sem ela. Com tal crença, Joana foi até a cidade de Vancollers, onde contou ao comandante militar local sua visão. Desacreditada por ser uma camponesa e mulher, foi chamada de louca. Mas quando suas visões se mostraram verdadeiras, Joana junta-se ao exército, obtendo várias vitórias para as forças de Carlos VII. Joana vestia roupas masculinas, e tal feito foi usado em sua condenação por heresia e bruxaria. Aos 19 anos, Joana d'Arc é queimada na fogueira, mas sua história permanece viva. Canonizada em 1920, segue como um exemplo de força, determinação e fé. Essa foi a correção das atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados volume 3. Eu espero que eu tenha contribuído com o processo de aprendizado de vocês, espero que vocês estejam bem e que a gente se encontre em breve. Até!